Fala, torcedor do Mengão! Bem-vindo ao nosso canal. Vem comigo que hoje tem muita coisa boa. Antes, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O rubro-negro já apresentou sua primeira proposta para contar com o jogador, mas a resposta do Peixe foi direta. A quantia oferecida está abaixo do esperado. Para que as tratativas evoluam, o valor terá de subir. E muito. Para entender melhor a situação, vamos aos detalhes. O Flamengo ofereceu inicialmente 7 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do atleta. Entretanto, nos bastidores, a diretoria santista avalia o jogador em um patamar bem mais alto, pelo menos 15 milhões de euros. Isso representa mais que o dobro do que foi colocado na mesa. A posição do Santos é objetiva. Não descarta uma venda, mas só abrirá negociações efetivas se a oferta se aproximar desse montante mínimo. A busca do Flamengo por um goleiro não é por acaso. Matheus Cunha reserva imediato de Agustin. Rossi já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e deixará o clube em janeiro de 2026. Pensando a médio e longo prazo, a diretoria quer se antecipar para preencher essa lacuna e manter o alto padrão na posição, evitando surpresas no futuro. E por que Brazão foi o escolhido para entrar na mira rubro-negra? O desempenho fala por si. Aos 24 anos, o goleiro vive excelente fase no Santos. Desde sua chegada em 2024, já esteve em campo 58 vezes na temporada, firmando-se como titular absoluto. Defesas importantes e atuações seguras chamaram a atenção não só do Flamengo, mas também de outras equipes de peso no futebol brasileiro, reforçando seu prestígio no mercado. O histórico do jogador também explica a valorização. Revelado pelo Cruzeiro Brazão, passou boa parte dos últimos anos atuando na Europa. Entre 2019 e 2024, defendeu clubes na Espanha e na Itália, incluindo uma passagem pela Inter de Milão. Essa bagagem internacional, somada à vivência em diferentes estilos de jogo, fortalece seu currículo e sustenta a avaliação elevada feita pela diretoria santista. Do ponto de vista do Santos, a pedida alta faz parte de uma estratégia. O clube atravessa um momento em que reforçar o caixa é prioridade e abrir mão de um titular por um preço abaixo do que considera justo não está nos planos. Para eles, Brazão é um ativo valioso capaz de render dentro de campo e, ao mesmo tempo, gerar receita significativa em uma transferência. Já no Flamengo, a leitura é que vale a persistência. O jogador é visto como a peça ideal para assumir a meta do time nos próximos anos, oferecendo segurança e continuidade ao setor defensivo. A expectativa é que nas próximas semanas o clube da Gávea apresente uma nova proposta, buscando reduzir a distância entre o que foi oferecido e o que o Santos espera receber. O cenário está posto de um lado, um Santos convicto de sua avaliação e sem pressa para negociar do outro, um Flamengo determinado a reforçar seu elenco com um goleiro jovem experiente e em ótima fase. Não se trata apenas de mais uma contratação, mas sim de um passo estratégico para manter o projeto competitivo a partir de 2026. E dentro desse perfil, Gabriel Brazão se encaixa perfeitamente nos planos rubro-negros. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A fase de Gerson no Zenit está longe do que ele imaginava e o assunto vem gerando muita conversa entre os torcedores do Flamengo. O meio-campista, que deixou recentemente o clube carioca, já atuou em 4 partidas pelo time russo e até agora não conseguiu apresentar o mesmo nível de futebol que o destacou vestindo o manto rubro-negro. As notas que recebeu nessas partidas foram baixas e a adaptação parece estar sendo mais difícil do que se esperava no momento da transferência. Para entender a dimensão desse momento, é preciso lembrar o peso que Gerson teve nas 2 passagens pelo Flamengo.
Conhecido como Coringa, ele conquistou títulos relevantes, foi decisivo em jogos importantes e chegou a vestir a braçadeira de capitão em algumas ocasiões, mostrando não apenas qualidade técnica, mas também liderança em campo. Sempre afirmou seu carinho pelo clube e pela torcida, o que o tornou um símbolo de identificação dentro do elenco. Por isso, sua saída não passou despercebida e deixou cicatrizes. Ele havia renovado seu contrato até 2030, dando a entender que permaneceria por muito tempo na Gávea. Porém, pouco depois, aceitou a proposta do Zenit e partiu para a Rússia. Essa decisão causou descontentamento em boa parte da nação, que desaprovou a maneira como a saída aconteceu e a considerou rápida demais para alguém com sua ligação ao clube. É importante lembrar que o Flamengo também contribuiu para esse desfecho. A diretoria optou por reduzir a multa rescisória para 25 milhões de euros, valor que o Zenit pagou sem hesitar para fechar a contratação. Assim, o negócio foi concretizado e Gerson iniciou sua nova etapa no futebol europeu. Só que o início não tem sido dos melhores. Segundo o perfil Noite de Copa, as avaliações do jogador nas últimas 4 partidas ficaram todas abaixo de 7. Na prática, isso mostra que ele ainda não teve impacto significativo, não marcou gols, não deu assistências e pouco influenciou nas jogadas mais importantes. Para alguém contratado com status de protagonista, esse rendimento abaixo do esperado levanta dúvidas. Não por acaso muitos torcedores do Flamengo voltaram a afirmar que ele não deveria ter saído. O Zenit fez um investimento alto, acreditando que Gerson poderia se tornar peça-chave no elenco. A expectativa era que ele levasse a mesma intensidade, visão de jogo e técnica que mostrou no Brasil. No entanto, a adaptação vem sendo lenta e seu desempenho atual indica que ele precisará de mais tempo para atingir o ritmo ideal e se firmar na equipe. Enquanto isso, no Flamengo a ausência ainda é sentida. Sob o comando de Felipe Luiz, o time continua ajustando o lado direito do ataque, setor em que Gerson era praticamente indispensável. Sua capacidade de criar jogadas, recompor defensivamente e chegar à área como elemento surpresa o tornava difícil de substituir. Hoje o clube procura alternativas para suprir essa falta. Resumindo, Gerson vive um momento de indefinição no Zenit, e mesmo com o Flamengo seguindo seu caminho, a ausência de suas qualidades ainda pesa. A pergunta que permanece é: ele vai conseguir se firmar na Rússia, retomar o brilho e silenciar as críticas, ou essa transferência será lembrada como um erro na sua trajetória? As próximas partidas darão as primeiras respostas, e tanto em São Petersburgo quanto no Rio de Janeiro, todos estão atentos ao desenrolar dessa história. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo está acelerando o ritmo das negociações para renovar contratos considerados fundamentais, e esse movimento tem impacto direto no planejamento da diretoria para os próximos anos. Nos bastidores, o clima é de trabalho intenso, com prioridades bem definidas. Após encerrar com sucesso a situação de Guilhermo Varela, garantindo sua permanência até dezembro de 2027, todas as atenções agora se voltam para um nome que, sem exagero, é visto como insubstituível: Georgian de Arrascaeta. O camisa 10, maior artilheiro do elenco na temporada, líder em assistências e peça-chave na engrenagem ofensiva do time em 2025. Comecemos pela boa notícia já confirmada. A renovação de Varela foi anunciada oficialmente nesta sexta-feira, colocando fim a um processo que se arrastava desde março. Foram semanas de reuniões, ajustes de cláusulas e acertos financeiros até chegar ao acordo final que contemplou aumento salarial e pagamento de luvas. O lateral uruguaio, satisfeito com o desfecho, destacou que tudo foi resolvido de forma tranquila e cordial, reforçando a sintonia com a diretoria. Desde que chegou ao Flamengo em 2022, Varela se consolidou como um jogador seguro, regular e comprometido. Agora, com a chegada de Emerson Royal, a tendência é que a lateral direita ganhe ainda mais consistência, mesclando força defensiva, qualidade técnica e maior profundidade no apoio ao ataque. Resolvida a questão de Varela,
O próximo capítulo é ainda mais importante renovar com Arrascaeta. Aos 31 anos, o meia vive um momento brilhante. Até aqui soma 14 gols e 9 assistências na temporada, números que confirmam sua importância tanto na finalização quanto na construção das jogadas. É o cérebro e o coração do ataque rubro-negro, responsável por dar ritmo, criar espaços e decidir partidas com sua qualidade técnica e visão de jogo. Seu contrato atual vai até dezembro de 2026, mas já existe um entendimento interno de que é hora de trabalhar para ampliar esse vínculo. O staff do jogador sinalizou interesse em iniciar as tratativas, algo que até recentemente não figurava como prioridade máxima na agenda da diretoria. Na entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, Arrascaeta foi questionado sobre o tema. Sua resposta foi breve e direta. Nesse momento não gostaria de falar nada, só isso. A declaração, apesar de curta, mostrou um tom de cautela. O uruguaio evitou aprofundar o assunto, preferindo se concentrar no presente em meio a um calendário desgastante e decisões importantes pela frente. Nos bastidores, porém, há confiança de que com o tempo certo um acordo será possível. Além de falar sobre a renovação, o camisa 10 também abordou um ponto sensível, a pressão que envolve o dia a dia no Flamengo. Costumo falar com meus amigos que o Flamengo só perde para ele mesmo. Às vezes por falta de capacidade de algumas pessoas que não entendem o tamanho do clube. Mas temos um grupo forte, experiente e unido para lidar com tudo isso, afirmou. O meia. A fala revela não apenas sua visão sobre os desafios internos, mas também o papel de liderança que ele desempenha sendo voz ativa no vestiário e referência para os companheiros. Essas declarações surgem em meio a um momento de agitação nos bastidores. Recentemente, a saída do diretor médico José Luiz Runco, após polêmica envolvendo informações sobre o jogador De La Cruz, mexeu com o ambiente. Mesmo assim, Arrascaeta fez questão de reforçar que o elenco segue fechado, blindado e determinado a buscar os objetivos traçados para a temporada, ignorando ruídos externos e focando no desempenho dentro de campo. Para a diretoria segurar, Arrascaeta por mais tempo não é apenas manter um atleta de alto nível, é uma decisão estratégica que fortalece a continuidade de um projeto esportivo que tem como meta manter o Flamengo no topo do futebol sul-americano. Manter o camisa 10 significa preservar talento, experiência e liderança, elementos indispensáveis em momentos decisivos. Em resumo, a mensagem é inequívoca. O Flamengo quer Arrascaeta por muito mais tempo, reconhece nele uma peça absolutamente essencial e a nação acompanha de perto cada movimentação dessa negociação, que promete ser uma das mais comentadas do ano e pode definir o rumo do time nas próximas temporadas. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Decifrar qual será o Flamengo de Felipe Luiz a cada rodada virou praticamente um enigma. Depois da Copa do Mundo de Clubes, o treinador mexeu tanto nas peças, por lesões, suspensões, reforços chegando e escolhas técnicas, que repetir a escalação virou raridade. E os números desse recorte recente falam por si. Foram 10 jogos e um rodízio amplo que envolveu 28 atletas utilizados no período. Mesmo com tanta oscilação de nomes, 2 jogadores foram intocáveis nesse trecho, Rossi e Léo Ortiz. O goleiro e o zagueiro estiveram presentes em todos os 10 compromissos. Logo atrás aparece Léo Pereira com 9 partidas disputadas. E tem mais: os 2 Léos não ganharam descanso nos últimos 7 jogos, muito por conta da lesão de Danilo contra o Fluminense. O próprio Léo Pereira deixou claro: o clima é descansar e jogar sem saber se o próximo duelo terá nova troca, já que Felipe mantém o mistério e não entrega a escalação antes. O quebra-cabeça ganhou ainda mais peças com os reforços. Houve ampliação de opções, mas também decisões firmes do treinador, deixando fora medalhões e recém-chegados. O meia Saul, por exemplo, contratado nesta janela, não entrou nas 2 partidas mais recentes. O lateral esquerdo Vinha está ausente há 4 jogos. O espanhol ainda não teve chance como titular e o uruguaio começou entre os 11 em 2 ocasiões nesse pós-mundial.
Quer o mapa de utilização? Vamos lá. Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Jorginho Plata, Alan Arrascaeta Varela, Luiz Araújo, Bruno Henrique Everton Araújo, Pedro Alex Sandro Wesley, Royal Samuel Lino, Danilo Vinha Cebolinha, Wallace Ian Ayrton Lucas e Matheus Gonçalves. Reparou? É muita gente entrando e saindo. E isso ajuda até a explicar por que o Flamengo, mesmo liderando o Brasileirão e levando vantagem nas oitavas da Libertadores, tem sido alvo de críticas pelo rendimento cair na segunda etapa dos jogos. Felipe Luiz tenta responder a essa realidade mexendo nas peças e até na estrutura. Em determinados momentos, por necessidade, tirou um homem do meio e armou um quarteto de atacantes para buscar mais mobilidade e agressividade no terço final. Entre os recém-chegados da última janela, o lateral direito Royal e o atacante Samuel Lino somam 3 jogos como titulares. Já o meia Carrascal ainda não começou uma partida, ele estreou saindo do banco justamente na vitória sobre o Inter. Do outro lado, Jorginho, contratado antes do Mundial, ganhou papel de destaque, só ficou fora 2 vezes, uma por preservação e outra por suspensão. Se a gente olha quem menos saiu jogando a lista, mostra Ayrton Lucas e Matheus Gonçalves com apenas uma titularidade cada. É o retrato de um elenco em constante ajuste, no qual a concorrência é grande e a escalação depende tanto do contexto do jogo quanto da condição física de cada peça. No total, foram 22 titulares diferentes ao longo desses 10 jogos, com 21 substituições efetuadas nesse recorte e 28 atletas utilizados somando titulares e quem entrou durante as partidas. Dentro desse cenário, Juninho e Wallace Ian apareceram como os substitutos mais escolhidos por Felipe Luiz. Cada um foi acionado 5 vezes, ajudando a manter o nível de intensidade quando o time precisou renovar perna na reta final. E vem mais mudança por aí. Para o próximo compromisso domingo contra o Inter pelo Brasileirão, a tendência é de nova rotação. Arrascaeta retorna após cumprir suspensão na quarta-feira e deve reassumir sua função criativa, enquanto alguns jogadores devem ser preservados, pensando no jogo da volta das oitavas da Libertadores, também contra o Colorado. A logística pesa. O Flamengo viaja neste sábado para Porto Alegre e só retorna ao Rio na quinta-feira, o que naturalmente influencia no plano de minutos e na gestão do elenco. No fim das contas, o panorama é claro. Felipe Luiz está conduzindo o Flamengo com mão firme em um modelo de alta rotatividade. Há pilares que não saem. Caso de Rossi e Léo Ortiz nesse recorte, há figuras muito presentes como Léo Pereira e existe um bloco grande de atletas sendo revezado conforme necessidade, desempenho e estratégia. É um processo que cobra paciência, mas que mantém a equipe competitiva nas 2 frentes mais importantes da temporada. Resta saber como esse equilíbrio entre resultado imediato e gestão de elenco vai se refletir nas próximas semanas, quando a margem de erro fica menor e cada escolha pesa. O certo é que, se adivinhar a escalação virou missão quase impossível, entender a ideia ficou mais fácil. Intensidade, versatilidade e elenco inteiro. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Samba e o Flamengo perderam na última sexta-feira, dia 8 de agosto, um de seus grandes símbolos. Arlindo Cruz, cantor, compositor e torcedor apaixonado pelo rubro-negro, faleceu aos 66 anos no Hospital Barra d'Or, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. A confirmação da morte foi feita por sua esposa Babi Cruz, que acompanhou de perto toda a sua trajetória, tanto pessoal quanto artística. O falecimento aconteceu há 8 dias, mas a comoção ainda é grande entre fãs, amigos e admiradores. Arlindo vinha enfrentando desde março de 2017 as duras consequências de um acidente vascular cerebral hemorrágico. Ao longo dos últimos 8 anos, conviveu com sequelas que exigiram cuidados médicos constantes, passando por várias internações nesse período. Sua luta contra os efeitos da doença foi longa e exigiu dedicação tanto dele quanto de sua família e equipe médica. Nascido em 14 de setembro de 1958 no Rio de Janeiro, Arlindo Domingos da Cruz Filho mostrou sua ligação com a música ainda na infância.
Aos 7 anos, ganhou o primeiro cavaquinho, instrumento que se tornaria sua marca registrada ao lado do banjo. Seu talento natural o levou a buscar a formação mais aprofundada, estudando teoria musical e violão clássico na escola Flor do Meyer. Foi nesse período que começou a se apresentar profissionalmente em rodas de samba, mostrando desde cedo a habilidade e o carisma que marcariam sua carreira. Entre as influências que moldaram seu estilo, destaca-se o impacto do mestre Candeia, que exerceu papel fundamental em seus primeiros passos. Considerado um verdadeiro padrinho musical, Candeia abriu portas importantes para Arlindo, incluindo a oportunidade de participar de suas primeiras gravações em estúdio. Entre esses trabalhos iniciais está o LP Roda de Samba, que mais tarde foi relançado em CD e se tornou um registro importante de sua obra. Outro momento decisivo foi sua participação na famosa Roda de Samba do Cacique de Ramos, um espaço que se tornaria histórico para o gênero. Ali, Arlindo teve a chance de tocar ao lado de grandes nomes como Jorge Aragão, Bete Carvalho e Almir. Guineto! Foi também nesse ambiente que construiu parcerias marcantes, entre elas com Zeca Pagodinho e Sombrinha, que ainda despontavam no cenário musical. Seu talento como compositor começou a ganhar destaque rapidamente. Após integrar o grupo do Cacique de Ramos, Arlindo emplacou 12 composições gravadas por outros artistas. A primeira foi Lição de Malandragem, seguida por Grande Erro, na voz de Bete Carvalho, e Novo Amor, interpretada por Alcione. Essas músicas ajudaram a consolidar seu nome entre os grandes do samba. A projeção nacional como intérprete veio ao assumir o lugar de Jorge Aragão no grupo Fundo de Quintal. Durante 12 anos como integrante, Arlindo gravou sucessos que se tornaram clássicos como Seja Sambista Também, Só Pra Contrariar, Castelo de Cera, O Mapa da Mina e Primeira Dama. Sua presença no grupo não apenas reforçou a força da formação, mas também contribuiu para manter vivo o espírito inovador e ao mesmo tempo tradicional do samba. Em 1993, decidiu seguir carreira solo, levando consigo a experiência, o respeito e o reconhecimento conquistados ao longo de décadas de dedicação. Mesmo mais de uma semana após a notícia, a sensação de perda continua presente. O samba segue mais silencioso e o Flamengo sente a ausência de um de seus mais ilustres torcedores. A história de Arlindo Cruz, no entanto, permanece viva, marcada por talento, resistência e amor à música e ao futebol. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui, um forte abraço e saudações rubro-negras.